Oi a todos, espero que tudo esteja bem com você, com sua família, que este tenha sido um bom domingo, um domingo de paz, um domingo de alegria, um domingo tranquilo, neste domingo, 7 de junho de 2020. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre uma situação que realmente atrapalha muito a vida das pessoas e que as pessoas às vezes tentam resolver da sua própria maneira. Mas existe a maneira certa, existe o caminho certo para resolvermos este problema. Muitas vezes a pessoa está se sentindo vazia, muitas vezes a pessoa está se sentindo mal consigo mesma, diante das angústias, diante das dificuldades da vida. E esse não é o pior problema. O pior problema que nós passamos não são as lutas internas ou internas, as tribulações, as preocupações, as faltas. Não. O maior problema do ser humano, aquilo que mais atrapalha a sua vida, é o pecado. E o pecado só tem uma maneira de resolver, que é a confissão. E nós vemos uma experiência na vida de Davi. Davi era um homem muito sensível para Deus, mas houve um determinado momento da vida dele que ele falhou. Ele errou gravemente. Ele cometeu um terrível pecado. E o que ele procurou fazer? Resolver da sua própria maneira. Ele tentou de uma maneira, tentou de outra, mas o que estava acontecendo com ele? Cada vez ele afundava mais. Cada vez ele se sentia pior. E ele estava já começando a se sentir enfermo. A sua vida criou um enorme vazio, ele tinha um problema muito sério dentro dele. Então ele aprende o quê? O caminho do conserto com Deus. Embora ele tenha sido confrontado pelo profeta, que chegou a ele e denunciou o pecado que ele havia praticado, ele caiu em si. Diferentemente de alguns reis, que quando foram confrontados, advertidos pelos profetas, eles escorraçavam os profetas. Às vezes mandava prender ou às vezes até matar. Mas Davi, ele foi sensível. Quando ele foi tocado ali naquele ponto que estava ferido na vida dele, ele reconheceu. E o que ele buscou? O conserto com Deus. E nesse conserto com Deus, a sua vida foi restaurada. E é o que nos traz aqui o Salmo 32, que eu gostaria de ler e trazer para vocês uma breve meditação hoje. Então o Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas com alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, o que estava acontecendo com Davi é o que acontece com muitas pessoas hoje. No lugar de se voltarem para Deus, eles tentam resolver por si mesmos e acabam se distanciando, se afastando de Deus. Existe um ditado que diz que o mesmo sol que endurece o barro derrete a cera. Então isso acontece com muitas pessoas, porque isso vai revelar a índole,
o coração de cada um. O pecado, ele é realmente o grande mal que assola a humanidade. E o que é o pecado? É errar o alvo. O pecado é procurar viver uma vida independente de Deus. É fazer a sua própria vontade. É andar na lei dos seus pensamentos, na sua própria lei. Ele acaba criando para si que é a lei do pecado, da carne, da morte. Então isso afunda ele em uma situação miserável. E ele não consegue mais achar o caminho para Deus. É como se ele estivesse em um grande emaranhado de espinhos, de tribulações, de situações, e quanto mais ele se mexe, mais ele se complica. Então assim é o pecado na vida da pessoa. É como aquela areia movediça, que quanto mais a pessoa se debate, mais afunda. É preciso que uma ajuda venha de fora. E essa ajuda nos foi dada através do Senhor Jesus Cristo. É preciso reconhecer que somente através de Jesus Cristo todos os nossos pecados podem ser perdoados. Mas o que precisa fazer então? É preciso voltar-se para Deus, através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta o homem tentar lutar e tentar compensar os pecados cometidos através de ações boas, ou tentar muitas vezes esconder um pecado com o outro, como a mentira, por exemplo. A mentira é uma situação que a pessoa tenta sempre encobrir uma mentira com outra mentira. Isso o que vai criando? Um problema mais sério. É como se um abismo estivesse chamando um outro abismo. Então, assim, é o homem que procura resolver os seus problemas sem Deus. Isso acontece com o ímpio, mas acontece também com muitos que creem em Deus. Porque ele chega num ponto em que o seu orgulho fala mais alto. E ele não se volta para o Senhor com um coração quebrantado, com um coração humilde. Porque somente através do quebrantamento de coração nós acharemos o perdão para as nossas vidas, o perdão para os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nos diz também que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso é essa confiança que nós precisamos ter no poder daquele que é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma missionária que trabalhou no resgate das pessoas, na restauração, quando teve aquele grande tsunami na Indonésia. E aquele tsunami atingiu uma prisão, e dentro dessa prisão haviam inúmeros presos. E eles estavam lá dentro e todos morreram afogados, porque eles não conseguiam sair. Então, qual que é a lição disso? É que se alguém de fora não abrir as portas da prisão, a pessoa continuará presa, porque por si mesma ela não consegue escapar, porque é uma prisão espiritual, é uma prisão da alma. E somente uma pessoa tem a credencial, tem a chave para abrir as portas dessa prisão. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por que é Jesus Cristo? Porque foi ele quem venceu. Ele, como homem, ele sendo Deus e se fez homem, ele jamais pecou. E ele morreu na cruz, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse que ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Portanto, é só Jesus Cristo que tem as chaves e que tem o poder para libertar o homem da escravidão do pecado. Então é preciso confiar nele. E aqui o salmista, ele está dizendo o seguinte, que enquanto ele se calou acerca dos seus pecados, os seus ossos envelheceram, ele gemia o dia todo e ele sentia a mão de Deus pesando sobre a vida dele. Mas essa mão de Deus pesando sobre a vida dele, na verdade, era a sua consciência que o acusava, que o condenava, que o jogava para baixo. Então ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Então o que ele fez? Ele tomou uma decisão.
Então, meus amigos, se nós um dia na nossa vida não tomarmos esta decisão, nós ficaremos trancafiados na prisão do nosso eu, na prisão da nossa alma, na prisão dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo vem com o seu poder capaz de nos libertar, mas nós precisamos confessar. E aqui diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então ele tem poder para isto. Jesus Cristo disse para aquele homem coxo que foi levado até ele, por 4 amigos que desceram do telhado. Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Então houve até uma polêmica ali naquele momento: quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem, referindo-se a ele, tem poder para perdoar pecados, disse para aquele coxo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no mesmo instante aquele homem se levantou são, curado, e pôde andar, e ainda pôde carregar aquela maca, aquele leito, aquele colchão que ele foi carregado, e levou para a sua casa, ele foi para a sua família, curado, andando, restaurado e principalmente perdoado de todos os seus pecados, porque o que afligia sua alma, o que o tornava um homem decaído, um homem perdido, um homem coxo, um homem inválido, era o pecado que ele tinha dentro dele. Mas através do perdão, a alma dele foi liberta. Como diz um salmo: a minha alma libertou como um pássaro do laço do passarinheiro. Então, o diabo ele enlaça a pessoa e a pessoa não consegue achar uma saída. Mas Jesus Cristo vem e estende a mão. Mas nós precisamos também estender a nossa mão e dizer: Senhor, aqui estou. Eu sou um pecador, confesso-te a ti os meus pecados. Me restaura, me transforma, me receba em tua presença. E assim o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, ele o faz. Então esse salmo é tremendo. O Salmo 32. Mas há um versículo aqui que eu chamo a atenção para vocês, porque nos fala sobre a nossa relutância, a nossa dificuldade de compreender. Isso traz muito sofrimento sobre a vida das pessoas. Como diz aqui: não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Uma vez eu vi uma cena que me marcou muito. Eu estava passando assim numa área rural e vi um homem montado no burro, e ele espancava aquele burro. O burro já estava até sangrando ali com aquele cabresto colocado em sua boca, mas o burro relutava em aceitar o domínio, e aquilo trazia muito sofrimento para o animal, e o homem montado sobre ele impunha a sua vontade, a sua força sobre aquele animal, até que o animal abaixasse a cabeça e fosse domado ali por aquele homem. Então assim acontece muitas vezes com as pessoas. Eles trazem sobre si a dor e o sofrimento. Por quê? Porque relutam em se voltar para Deus e receber da parte do Senhor a cura, a libertação, o alívio. Diz aqui também: muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então isso é tremendo, é maravilhoso para nós. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, todos os que sois retos de coração. Então fica essa palavra aqui, essa meditação para hoje. Que Deus realmente abençoe a sua vida e não deixe nada, não deixe nenhum pecado estar atrapalhando o seu relacionamento com Deus, porque a coisa mais importante que nós temos é a nossa comunhão com Deus. Porque se estamos limpos em nossa comunhão com Deus, estamos com a nossa alma em paz diante de Deus, confessamos ali todos os nossos pecados e apresentamos a nossa vida diante do Senhor, não ficamos guardando dentro de nós o mal, a nossa vida é livre. Embora possam passar por lutas, por tribulações, mas a gente sabe que o Senhor está conosco e aquela luta passará, aquele momento de dificuldade nós vamos vencer, porque o Senhor verdadeiramente é conosco. Porque o pior que acontece com a vida de uma pessoa
é quando a sua consciência o acusa e ele se sente mal, e ele tem dificuldade de orar, ele tem dificuldade de buscar a Deus e a sua vida se atrapalha totalmente. Então, busque ao Senhor. Aqui diz que é feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa perdoada, uma pessoa abençoada por Deus. Então fique na paz, que o Senhor abençoe a vocês, em nome de Jesus. Amém.